Gente, vocês sabem, né, que toda terça e quinta, 8 horas da noite, eu tô aqui. Quem não consegue me acompanhar por aqui, pelo amor de Deus, se inscreve lá no meu canal do YouTube. Mesmo você que me acompanha, se inscreva também, por favor, no meu canal do YouTube. Você me encontra lá como Nutri Paula Mello. Boa noite, Cleo! Boa noite, Mari! Você me encontra lá como Nutri Paula Mello e todos os meus conteúdos aqui de lives vão na íntegra para o meu canal do YouTube. Então, se você não quer perder nada, vai lá. Beleza? Eriquita, já chega assim, né, Eriquita, fazendo propaganda. E outra coisa que eu queria também fazer propaganda aqui é do meu canal do Telegram. Então, se você não está inscrito no meu canal gratuito lá online, que é para receber um monte de dica bacana, de grátis, se inscreve lá no meu canal Emagreça com a Nutri. É só um canal do Telegram. É só clicar lá no link que está no meu perfil e clicar lá no primeiro quadradinho deles, que é canal Emagreça com a Nutri. Vai lá. É jogado lá todo dia, um monte de receita, um monte de coisa interessante. De vez em quando eu gravo uns áudios bacanas com uns insights legais. Então, não perde a oportunidade não. Se você quer emagrecer, vai lá. Se inscreve no meu canal do Telegram. Beleza? Acho que dei aí 4 minutinhos para todo mundo entrar. Enquanto isso, dei os meus recados. Então, vamos começar? Espero que vocês tenham muitas dúvidas para a gente conseguir tirar hoje. Vou tentar guardar 10 minutinhos do final para ler as dúvidas de vocês, porque sempre que o assunto é suplemento, me fazem várias perguntas, me perguntam sobre suplementos que às vezes nem eu conheço a marca. E aí, quando dá para buscar rapidamente aqui, eu busco. Quando não, fico devendo a resposta. Mas vamos tentar falar... Oi, Monique! Vamos tentar falar sobre aqueles que funcionam primeiramente. E aí depois a gente pode ir quebrando alguns mitos daqueles que não tem tanta evidência assim, caso vocês tenham dúvidas sobre eles, tá bom? Então, primeiro suplemento que eu gostaria de falar. Creatina. Eu ia até perguntar para vocês, para ver quem me conhece de verdade, quem é meu seguidor raiz já há muito tempo. Provavelmente se eu perguntasse aqui, qual suplemento eu falaria primeiro? Quem me conhece já há muito tempo, já assiste as minhas lives há muito tempo, sabe que eu sou fã de creatina. Então, gente, primeiro suplemento que eu gostaria de falar, dentro do tema de suplementos que funcionam, é creatina monoidratada. Então, creatina é um suplemento que é muito estudado, muito. Tem muito estudo na literatura científica sobre a creatina, comprovando os efeitos positivos que ela com certeza tem. Só uma pequena parcela da população tende a não responder à creatina, mas a maioria das pessoas que utiliza a creatina tende a responder muito bem. E o que é que se busca quando se suplementa a creatina? O que é creatina? Né? Creatina é uma amina que a gente encontra lá nas carnes principalmente, tá certo? Mas a indústria criou lá a versãozinha em pó, se a gente quiser suplementar. Essa creatina, por sinal, que a indústria produz, é ali criada em laboratório mesmo, tá certo? E, bom, o que é que a suplementação de creatina pode fazer por mim? Melhora de performance, de treinos, de explosão. Ai, Paula, mas eu corro 10 km direto. E aí, posso usar creatina? Olha, para esse objetivo específico, ela não vai conseguir melhorar, ela não vai melhorar o seu tempo de corrida, nem nada desse tipo, porque na verdade correr 5, 10 quilômetros ali numa mesma intensidade não é um treino de explosão. O que é um treino de explosão? Um treino intermitente. Correr e parar. Então, um sprint, por exemplo. Então, se você dá tiro, se o seu treino da quarta-feira de tiro, pronto. Opa, creatina pode beneficiar esse treino. Se você faz treino de fortalecimento, musculação, creatina pode beneficiar. Joga vôlei, creatina, futevôlei, creatina, basquete, futebol. Se você faz qualquer movimento intermitente de explosão, explode e para. Creatina pode te ajudar nesse sentido, tá certo? Boa noite, galera. Helena, João, boa noite para todo mundo que está entrando aí. Então, gente, creatina não foi feita para melhorar performance de treinos de longa distância, constantes, que tem aquela movimentação ali sempre muito constante. Foi feita para melhorar qualquer treino de explosão. Então, se você pega a bike, por exemplo, e você dá tiros com a bike, pode te ajudar. Mas a ideia é sempre... E por quê?
Por que movimentos curtos, né? Por que ela só ajuda isso, movimentos curtos? Porque a creatina é responsável justamente por, na prática, né, no cliniquês, digamos assim, no nutricionês, a gente diz que é o quê? Ela é responsável por fazer ressíntese de ATP. Misericórdia, o que é isso? E lembra lá da biologia que a ATP é a nossa moeda energética? É a nossa moedinha ali de energia, literalmente, que o nosso corpo utiliza para fazer aquele primeiro movimento brusco, sabe? Então, assim, se você vai sair correndo para pegar um ônibus, os primeiros segundos ali de corrida, foi creatina que te deu essa força inicial, esse impulso, essa energia, literalmente, inicial. Então, no fim das contas, o que a suplementação de creatina faz é aumentar os estoques de creatina no seu músculo para que você consiga alguns assim, milissegundinhos, alguns microsegundos a mais de energia, literalmente. Então, qualquer treino realmente muito rápido de explosão vai ser sentido. No spinning, Eriquita, considerando que é um treino que eu diria que também ele é mais intermitente, talvez sim, você considere, a creatina ela pode te ajudar sim. Qualquer treino intermitente, qualquer coisa de explosão, a creatina pode te ajudar. Só não vai te ajudar se você começa e termina o treino numa mesma constância, ok? Então, assim, creatina é feito para quem quer hipertrofia muscular, para quem quer ganhar massa magra? Não necessariamente. Ela é feita para quem quer melhorar o treino. Ah, mas o treino de musculação é um treino que pode ser beneficiado por creatina? Sim. Se eu melhorar o meu treino de musculação, tiver literalmente mais energia nele, conseguir carregar mais peso, se eu tiver um aumento da força no meu treino, eu consigo ganhar mais massa magra com isso? Sim, sim. Então pode ser que a creatina indiretamente ela te ajude no ganho de massa magra? Sim, mas porque melhorou o seu treino. Então o objetivo principal de creatina não é ganhar massa magra, não é estimular o ganho de massa magra, é melhorar a performance de treino, tá certo? Qual a quantidade de creatina? 3 a 5 gramas todos os dias. Todos os dias. Treinei, não treinei, vou usar creatina. Por quê? Porque o objetivo é saturar a minha célula muscular, é lotar ela de creatina, para quando eu for ali fazer o movimento intermitente, minha célula tá lá preparada com um monte de creatina para fazer essa ressíntese de ATP e me dar essa energiazinha a mais ali nesse curto espaço de tempo. E no treino, a minha leitura é o quê? É força. É força. E talvez por isso a creatina até consiga indiretamente melhorar a qualidade do seu treino de corrida. Por quê? Que via foi essa que você pensou, Paula? Porque se ela melhora a minha força, ela me dá mais explosão no meu tiro, provavelmente se eu vou melhorando a qualidade desse tiro, eu consigo também aos poucos ir reduzindo o meu pace. Pode ser que sim, eu consigo ir melhorando o meu pace. Por quê? Porque no fim eu tenho mais força, eu trabalho melhor o meu tiro e talvez na minha corrida de longa distância eu acabe, por tabela, melhorando também. Pode ser. Então a gente sabe que treinar a variável força também vai ser importante no final das contas se eu quero melhorar o meu pace. Então por essa via muito indireta a creatina poderia ajudar, mas a nível clássico, se você me pergunta diretamente para um treino de corrida de longa distância, eu diria que não ajuda. Mas entendem o raciocínio? Porque a gente tem que raciocinar assim? Pode ser que ajude. 3 a 5 gramas. Preferencialmente consuma com a fonte de carboidrato, tá bom? Tem alguns estudos que mostram que para a creatina ser melhor internalizada pela célula muscular, é interessante que tenha ali circulando insulina. E a gente sabe que principal nutriente que aumenta a liberação de insulina é carboidrato. Então, tenta jogar junto com o carboidrato. Não precisa ser relacionado ao treino, tá bom? Não precisa ser logo antes, logo depois do treino, não. Eu posso tomar creatina de noite e treinar de manhã, pouco importa, tá bom? Creatina não faz nenhum mal à saúde, tá bom, Nanda? Já se teve esse mito aí até teve uma época que a Anvisa proibiu, há bastante tempo atrás, proibiu a venda de creatina aqui, mas, gente, é o que eu digo, tá? Creatina é um dos suplementos mais estudados da literatura científica e hoje já se sabe, assim, comprovadamente que é um suplemento extremamente seguro. Não faz mal ao fígado, não faz mal aos rins, não preciso aumentar minha quantidade de água porque estou usando creatina, não preciso nada disso. Se você bebe uma boa quantidade de água, mantenha, não precisa aumentar porque está tomando creatina, mas também se bebe pouco, passe a beber mais, não por causa da creatina, porque você precisa aumentar mesmo.
privilegiado aqui fazer uma pergunta, né? Que todo mundo pergunta, né? Acumula água mesmo? A pessoa retém muito líquido? Boa pergunta aqui que surgiu. Acumula água? A pessoa usando creatina vai aumentar a quantidade de água? Sim, na maioria das pessoas vai ter esse aumento de água, especialmente intracelular, ou seja, dentro da célula muscular, e esse aumento de água parece inclusive ser benéfico para um estímulo ali à síntese proteica, ao ganho de massa magra. Isso por si só parece ser um estímulozinho. E pode juntar um pouquinho de água a nível extracelular também. Eu me lembro bem de um estudo que mostrou isso, que apesar da lógica ser o acúmulo só a nível intracelular, mas que às vezes pode ter um pouquinho extracelular. O extracelular é o que dá aquela impressão de tô retido. Tô sentindo a barriga maior, tô sentindo a perna meio... Pode ser que dê essa água, um pouquinho de água extracelular também. Aí quanto, Paula, será que eu vou ficar me sentindo um baiacu por causa dessa água? Não, gente, depende. Depende da pessoa e vai depender muito das suas características, inclusive aí particulares, para saber se você vai reter mais ou reter menos. Tem gente que nem percebe retenção nenhuma, tá bom? Então vai variar de pessoa para pessoa. Possibilidade de protocolos: 3 a 5 gramas todo santo dia, seria uma colherzinha de chá ou a medidazinha da creatina que você vai comprar lá do scoop que vem, ou existe a possibilidade de fazer uma fase de saturação que a gente chama, que é o quê? Usar 20 gramas por dia, ao invés de usar 5, usar 4 vezes mais. Para o quê? Para acelerar a saturação da sua célula muscular de creatina. Precisa fazer dessa forma? Não, não precisa. Fica muito a seu critério. Mas se você quer ver, às vezes, o resultado de aumento de força, aumento de explosão mais rapidamente, é uma possibilidade de fazer essa fase de saturação. Quero dizer aqui que não sentiu diferença, acredito que na água do corpo, né? Mas espero que você tenha sentido diferença na performance, porque realmente para a maioria das pessoas, creatina é um excelente suplemento para a melhora da performance, tá bom? Eu particularmente sou fã mesmo. Próximo suplemento, gente. Aí eu vou dizendo que não é nenhum suplemento específico, é uma categoria de suplementos. Vou chegar um pouquinho para trás aqui. É uma categoria de suplementos, que são os suplementos proteicos. Quais são eles? Whey protein, vegan protein, né, que seria a proteína vegana, que hoje tem bastante aí difundido, que geralmente é tirada da ervilha, da batata, do arroz. Beef protein, proteína da carne. Hoje a gente tem proteína praticamente extraída de todos os alimentos da natureza. Quem é vegano tem o seu suplemento proteico disponível, quem é onívoro, né, come tudo, tem a opção do leite, que é o caso do whey protein, tem a opção da carne, tem a opção da albumina do ovo, né, da clara do ovo, só que assim, a albumina eu particularmente não gosto muito, porque dentre os suplementos proteicos é o que mais tende a trazer efeitos colaterais não muito agradáveis, negativos, né? Acho que as pessoas ao seu redor não vão gostar que você suplemente albumina. Então, para a maioria das pessoas é uma coisa que não cheira bem, sabe assim, causa muitos gases, muita distensão abdominal, eu particularmente não recomendo. Então, whey protein ou beef protein ou uma proteína vegana, todos eles são muito parecidos em termos de composição, gente. Às vezes as pessoas até tendem a me perguntar assim, Paula, mas a proteína vegana, ela vai ter a mesma característica da whey protein, assim, não é pior? Eu sempre ouço falar de que a proteína animal, ela tem mais alto valor biológico, ela é mais interessante. E sim, gente, a proteína animal, ela tem um alto valor biológico, ou seja, ela tem um perfil de aminoácidos melhor e mais completo do que a proteína vegana, do que se você pega, por exemplo, só ali o feijão e avalia o perfil de aminoácidos. Uma carne ou o ovo tende a ter um perfil mais completo do que, ou mesmo o leite, né, tende a ter um perfil mais completo, contemplando todos os aminoácidos essenciais do que quando você olha uma proteína vegana. Mas isso é perdido quando você está falando dos suplementos. Quando você olha um perfil de aminoácidos, né, que é o que a gente chama de aminograma, quando você olha o aminograma de uma proteína vegana, são os mesmos aminoácidos da whey protein. Praticamente tudo ali na mesma quantidade, então é muito parecido. Então a proteína vegana hoje a gente sabe que ela é tão boa quanto uma whey protein, tá certo? Sim, mas aí concluindo, e esses suplementos, e aí é o que? São necessários? São interessantes de colocar ou não? Gente, eu diria que eles são uma possibilidade. Para mim, eles são uma possibilidade prática de você trazer uma boa quantidade de proteína, da praticidade que os industrializados costumam dar pra gente, né? Então, você vai ter ali uma bebida que você pode fazer rapidamente, sem precisar
cozinhar ou qualquer coisa desse tipo, sem ter o inconveniente de ter que estar armazenando em um lugar, numa geladeira ou qualquer coisa desse tipo, senão é extremamente perecível. Então, assim, para mim, os suplementos proteicos, eles entram como trunfo em casos muito específicos. Então, se eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela fez cirurgia bariátrica, pegar o caso de algumas pacientes minhas que estão me assistindo aqui, se ela fez cirurgia bariátrica, eu sei que ela já tem ali um estômago às vezes menorzinho, ela não aguenta comer quantidades de carne um pouco maiores, etc. Olha uma maneira de eu dar, às vezes, a mesma quantidade, uma quantidade de proteína até que às vezes ela não conseguiria comer na forma de carne, porque ela... ali 50, 70 gramas de carne é o máximo, às vezes, que ela consegue comer numa refeição. Se eu pego uma dose de whey protein, eu vou estar dando uma quantidade superior de proteína ao que ela conseguiria comer, de uma maneira que não deixa de ser bom também. Aí qual é a grande questão, gente? Quando a gente fala de qualquer suplemento, qualquer produto industrializado, independentemente de suplemento, é o que eu digo, a gente está ali estabelecendo uma confiança com a marca que a gente está comprando. Então, quando eu compro o azeite de oliva X, eu estou confiando naquela marca de azeite de oliva que está me dizendo que ali naquele frasco tem azeite de oliva e nada mais. Quando eu compro uma whey protein, ou uma vegan protein, ou beef protein, ou qualquer suplemento proteico, eu vou pegar aquilo ali e eu vou acreditar naquela marca que ela está me entregando ali proteína do soro do leite, e aí de sabor vai ter cacau, e de adoçante, porque geralmente vai ter algum adoçante, porque sabor de proteína isolado é muito ruim, vai ter adoçantes naturais, eritritol e estévia. Então eu tenho que acreditar na marca, eu tenho que ler os ingredientes, gostar dessa lista de ingredientes, muito cuidado com sabores de whey protein. Dani, não é interessante que eu cite marcas, tá certo? Porque o conselho às vezes julga isso antiético. Eu já vi que, não, citar 3 tudo bem, então eu prefiro não citar nada, tá bom? Para não ter problemas com o conselho de nutrição. Então, infelizmente não posso citar marcas. Mas o que eu diria? Hoje tem muitas marcas no mercado, limpas, tá? É só olhar a lista de ingredientes para você saber. E o que eu quero alertar aqui é muito cuidado com o sabor de whey protein. Então, às vezes, dentro de uma mesma marca, inclusive, a depender do sabor que você pega, você pode ter aditivos químicos que não são tão interessantes, você pode ter... Então, exemplo, sabor cookies and cream, sempre é horrível, de todas as marcas. Tem farinha de trigo, não dizendo que farinha de trigo é terrível, tá bom? Mas definitivamente eu não compro uma whey protein para consumir farinha de trigo junto, né? E geralmente é um tipo de alimento que você tende a ter muito mais coisas para dar textura, para dar sabor, porque tem que ter aqueles pedacinhos imitando um biscoito. Então, assim, cuidado com o sabor. Tente pegar o mais básico. Vá no cacau, vá no chocolate, porque geralmente o aditivo que vai ter ali, né, digamos assim, para dar o gosto, é cacau mesmo. Então, passa o olho, gente. Qualquer produto alimentício, seja suplemento alimentar ou não, merece que a gente leia a lista de ingredientes dele. Qualquer um, seja o suplemento, seja o iogurte, seja qualquer coisa. Comprou um alimento que veio num frasco que tem um código de barra, lê a lista de ingredientes, tá certo? Então, tenta comprar uma whey limpa. Uma whey ou qualquer suplemento proteico, porque já entenderam, né, que todos têm um perfil de aminoácidos muito parecidos e todos são muito bons. E até fazendo um paralelo, gente, que eu vi até que hoje na live, não sei se a pessoa tá aqui, que me perguntou, na artezinha lá da live, uma pessoa me perguntou assim, esqueci o nome, vai falar sobre... Esqueci. É um blend de aminoácidos, Mix Right, eu acho. Mix Right, ou Right Mix, acho que é Mix Right. Que aí eu fui até ver o que era exatamente o Mix Right e eu vi que ele na verdade é um sachêzinho de aminoácidos essenciais. O que são os aminoácidos essenciais, né? São os tais BCAAs, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que são 3 aminoácidos específicos, leucina, isoleucina e valina. Então são 3 aminoácidos muito importantes para a síntese proteica, para estimular construção de tecido magro e reparação tecidual, impedir quebra de proteínas e reparar o músculo. Então, realmente são super importantes. E são esses 3 mais outros. Geralmente é um blend de 8, por exemplo, 8 aminoácidos.
Mas e aí, Paula, é melhor eu comprar um negocinho desse, um sachê desse com esses aminoácidos essenciais, que geralmente vem ali 10 gramas de aminoácidos, né? Todos os aminoácidos essenciais. Ou é melhor eu comprar um suplemento proteico desses que você acabou de falar? Olha, eu particularmente ainda prefiro o suplemento proteico. Ambos, gente, ambos vão ter funcionalidade, porque ambos contém aminoácidos essenciais. A diferença é que o shake, além dos aminoácidos essenciais, vão conter também outros não essenciais, ou seja, outros que o nosso corpo produz. Esse termo essencial se refere justamente a isso. Se tem essencial no nome é porque o nosso corpo não produz e a gente precisa obter isso a partir da alimentação. Então, o diferencial de um mix de aminoácidos essenciais para um shake proteico, para um whey protein ou vegan protein, é justamente que esse suplemento proteico, né, ele vai conter, além dos aminoácidos essenciais, aqueles que são não essenciais também. Sinceramente, para mim é muito mais completo fazer algo desse tipo. E outra coisa, olha o custo-benefício, viu? Porque o que eu tenho visto, eu não prescrevo particularmente esses mix de aminoácidos essenciais, então eu nem tenho muita noção de valor, mas pelo que eu vi há tempos atrás, eles costumam ser muito mais caros às vezes do que um pote de whey protein, considerando a mesma quantidade de doses, né? Então, assim, na boa, a nível de custo-benefício, melhor você comprar um whey protein. Um whey protein ela vai vir com todos os aminoácidos essenciais, uma boa dose de BCAA, porque geralmente vem com 4 a 5 gramas de BCAA ali por porção. E sim, os 3 BCAAs, eles são muito importantes. Mas eu preciso, Paula, comprar o suplemento BCAA, ou seja, um suplemento que só são esses 3 aminoácidos e nada mais. Gente, aí a gente está restringindo ainda mais. Não pense assim, ó. BCAA são esses 3 aminoácidos, que são super importantes. Aí depois do BCAA, a gente tem o sachê de aminoácidos essenciais, que além dos BCAAs vão vir com outros 5 aminoácidos essenciais. E depois disso a gente tem o suplemento proteico do tipo whey protein ou beef protein, etc., que além dos BCAAs e dos outros aminoácidos essenciais, vai vir com os aminoácidos não essenciais também. O que é que te soa melhor? O mais completão de todos. Sem dúvida. Então, assim, hoje a gente já sabe que a gente não precisa investir dinheiro, porque eu digo, aí o negócio é caro, viu? A gente não precisa investir dinheiro em BCAA e nem aminoácidos essenciais. Então, já compra logo a versão completona, que tem aminoácidos essenciais e os não essenciais, tá certo? Até porque a nível de sabor é muito mais interessante, você até consegue fazer uma receitinha ou outra. Bom, essa pelo menos é a minha opinião, tá certo? Ninguém deveria gastar dinheiro com BCAA, não dizendo que são inúteis, não é isso. Observe que se você der esses aminoácidos, eles vão ter um papel no seu corpo? Claro que vão, mas a grande questão é essa, que aparentemente, se você já tem uma boa ingestão proteica no seu dia, o resultado, ele não é muito grande, ou melhor, ele não existe um resultado extra porque você está tomando BCAA a mais. Doutora Fernanda Soller perguntando aqui, melhor whey hidrolisado ou isolado? Na verdade, até, Nanda, deixa eu te explicar isso. O whey hidrolisado, que é o quê? Sofreu hidrólise, sofreu uma quebra, certo? Essa proteína foi pré-digerida, digamos assim. Então, ela vai estar em pedaços menorzinhos, o que facilita o processo de digestão e absorção. Às vezes nem precisa ter digestão, já está às vezes ali no pedacinho que o seu corpo já consegue absorver de cara. Então, na verdade, o whey hidrolisado, ele pode ser uma whey isolada e hidrolisada, ou ele pode ser um whey concentrado e hidrolisado. Então, a gente tem, na verdade, 2 categorias de whey, concentrado e isolado. Concentrado é o whey resultante da primeira filtragem do soro do leite. Então, ele ainda vai ter um pouco de lactose e gordura na composição, um pouco de lactose e gordura do leite na composição. Já um whey isolado significa que o whey passou por mais filtragens e ele não vai ter, ele só vai ser proteína pura, ele não vai ter carboidrato e gordura. Se tiver um pouco de carboidrato e gordura aqui, não é do leite. É simplesmente do cacau, por exemplo, que foi adicionado para dar o sabor, entendeu? Mas não é do leite. Significa que o whey a proteína foi totalmente isolada. E aí, com essas 2 matérias-primas aqui, a gente pode pegar qualquer uma delas e passar essa whey por um processo de hidrólise, de quebra, tá certo? Então, o whey pode ser concentrada hidrolisada ou pode ser isolada hidrolisada.
Claro que pelo fato do processo de hidrólise ser caro, a maioria das marcas já pega a whey isolada para hidrolisar, tá certo? Então, geralmente, a maioria das wheys hidrolizadas, elas são isoladas. E faz diferença da whey isolada ou concentrada, ou até mesmo desse processo de hidrólise? Não. Para a maioria das pessoas, não. Então, assim, o que é que os estudos mostram? Qual é o papel da hidrólise no caso? Vai acelerar. Sim, eu vou absorver muito mais rápido, porque observe, ela já vai estar pré-digerida. Meu corpo não tem nem que gastar tempo digerindo isso, já vai estar pré-digerido. E aí, Paula, e não é mais interessante, então, absorver mais rápido? Não. Se você é um ser humano normal, que não está buscando nenhum grande diferencial a nível de pé. E olha o que eu vou falar aqui, mas eu já vou falar e já vou me contradizer, na verdade, depois. Porque eu ia dizer assim, se você não é nenhum atleta que está buscando a melhora do detalhe, que a maioria não tem por que gastar muito mais com a whey hidrolisada. Para mim, qual é a grande sacada assim, de uma whey hidrolisada? Primeiro que a whey isolada, vamos falar da isolada versus concentrada. Uma whey isolada, qual é o público dela? O que é que ela tem realmente traz benefício para a pessoa? Para quem tem alguma intolerância à lactose, perfeito? Quem tem intolerância à lactose, eu prescrevo lá. Se eu por acaso prescrever, eu quero que você compre uma whey protein isolada, porque ela não pode ter lactose. Se essa whey que você comprar isolada tiver um pouquinho de carboidrato, é por conta do sabor ali, mas não é por conta de lactose do leite, tá bom? Porque uma pessoa intolerante não vai realmente poder, às vezes, nem ter traços ali que pode fazer mal para ela. Perfeito, aí temos uma aplicabilidade. Mas no caso do processo de hidrólise, gente, eu acho até uma pena que a maioria das marcas hoje limpas que a gente tem no mercado, todas as wheys são hidrolizadas. Encarece o produto e na boa, assim, a nível de benefícios da hidrólise, literalmente, que você vai ter para o paciente é muito pouco, quase nada. E aí eu, às vezes, sou obrigada a prescrever uma whey que é hidrolisada, porque eu não tô, na verdade, eu nem queria que ela fosse hidrolisada, eu só tô de olho no rótulo limpo dela. O fato dela usar adoçantes naturais, dela só utilizar flavorizantes, etc., tudo natural. Enfim. Por favor, marcas, por favor, façam uma whey concentrada de boa qualidade, uma whey concentrada com boa seleção de nutrientes para baratear o custo, né? Joguem no mercado esse tipo de produto, a gente quer, tá bom? Então seria basicamente isso, gente. O processo de hidrólise, ele não vai ser benéfico para a maioria das pessoas. Querer uma velocidade de absorção mais rápida não vai trazer benefícios para a maioria das pessoas. O processo de hidrólise, que foi algo até que eu falei numa última live que eu fiz, ele acaba beneficiando o quê? Se a pessoa às vezes tem uma intolerância ali à proteína, ou às vezes até alergia à proteína, ela pode consumir um produto hidrolisado? Pode. Por que isso? O nosso corpo tem alergia ou tem algo, a proteína inteira, aquela sequência de aminoácidos. No momento que eu dou quebradinhos, que eu dou pedacinhos quebradinhos, meu corpo não entende nem o que é isso. Nossa, isso aqui que entrou foi o quê? Foi ovo? Foi leite? Foi carne? Não sei, porque tá tudo quebrado já, não consigo nem identificar. Então, às vezes, uma pessoa que realmente tem intolerância ou alergias a determinadas proteínas, no momento em que ela consome essa proteína hidrolisada, ela não vai manifestar nada disso. Mas acaba por aí, tá bom? Os benefícios. Então, eu acho que, assim, o custo ainda não... Whey não emagrece, é um complemento. Sim, você está respondendo a alguma pessoa, né? Exatamente, não tem nenhuma relação assim diretamente de whey com emagrecimento. O que é que existe, gente? Existe relação de dieta hiperproteica com emagrecimento, mas não necessariamente eu preciso alcançar esse aumento da quantidade de proteínas com whey protein. Eu posso simplesmente ter mais proteínas na minha dieta por conta de ovo, frango, peixe, por aí vai, leguminosas e por aí vai. Para mim, qual é o grande diferencial desses suplementos proteicos, assim, falando da parte de emagrecimento? É que realmente é o tipo de produto onde eu vou ter só proteína. Se eu tiver alguma coisa de carboidrato e gordura, é muito pouco. Então, se eu pensar na quantidade de proteína que a whey me fornece numa porção e comparar isso com uma carne ou mesmo ovos, por exemplo, a whey ganha, entre aspas, né? Um produto industrializado, gente. Eu não deveria nem falar ganha, porque assim... Enfim, mas é um produto industrializado. Mas beleza, olhando só a parte de macronutrientes, ele acaba ganhando por ter uma relação de proteína versus energia muito boa.
melhor do que provavelmente qualquer alimento natural. Por quê? Porque se eu pego ovos e eu vou buscar a mesma quantidade de proteína que eu tenho ali em uma dose de whey na forma de ovos, eu vou ter muita gordura também na jogada. A depender do corte de carne que eu pego, eu vou ter muita gordura na jogada. Entendeu? Para mim também, Nanda, para mim o whey não é saboroso. Tem algumas poucas marcas específicas assim que eu acho saboroso, mas para mim suplementos proteicos sempre vão ter aquele gostinho residual de suplemento, e eu particularmente não gosto. Então eu, sinceramente, prefiro meus ovos. Mas quando tem que ser, corrido, deixo lá e pego meu whey protein. É uma possibilidade. Mas vamos avançar para outra categoria de suplementos, senão eu não saio de suplementos proteicos. Gente, falar rapidamente de beta-alanina. Eu vou falar rápido porque eu acho que talvez não interesse a maioria do público que está aqui. Mas beta-alanina, assim como creatina, é outro melhorador de performance de treino. Então, beta-alanina é algo muito interessante para quem busca melhora de performance em treinos. Sabe quais são aqueles treinos? Aqueles treinos que você sente o negócio queimar. Que você sente, tipo assim, natação, então corrida de poucos metros, assim. Sabe quando você sente o músculo queimar? Você sente o ácido juntando ali na sua musculatura? Beta-alanina pode beneficiar você nesse esporte, nesse tipo de treino que você faz. Por quê? O que ela faz justamente é ser precursora. Então, beta-alanina é um aminoácido não essencial, o nosso corpo produz, mas o que ela faz é justamente ser precursora de um outro aminoácido chamado carnosina. E esse aminoácido carnosina lá na nossa célula muscular tem um efeito de tamponamento, ou seja, o que é isso? E inibe a produção de ácido, inibe. Então, beta-alanina é um dos outros suplementos que não tem o mesmo volume de estudos que a creatina, mas sim, ela aparentemente consegue de fato melhorar a performance esportiva. É que nem suplementação de bicarbonato. Outro dia alguém me perguntou, acho que foi João, que posso falar sobre glutamina, já eu falo, gente. E já eu falo sobre vitaminas também, Karen. Então, outro dia acho que foi João que me perguntou sobre suplementação de bicarbonato de sódio. Sim, muitos estudos mostram que sim, bicarbonato também pode ter o mesmo efeito da beta-alanina, ajudar a tamponar esse ácido, consequentemente melhorar performance esportiva. Mas o bicarbonato ele pode ter efeitos ainda mais prejudiciais, não, que eu digo assim, pode ter uns efeitos ali a nível gastrointestinal que podem não ser muito bons, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado e com calma na suplementação e doses pequenas de início, geralmente a dose que se recomenda é de 300 mg por dia, já a beta-alanina de 4 gramas por dia. E o bicarbonato é bom começar devagarzinho, gente, porque às vezes pode dar náusea, pode dar enjoo, pode dar diarreia. Então, tá bom? Vai com calma aí para não dar um piriri, no meio do problema. Às vezes até vomitar, náusea, pode dar muito sintoma gastrointestinal ruim, beleza? Vamos falar sobre glutamina, já que me perguntaram aí, gente. Glutamina. Glutamina é um suplemento bom, eficiente? Sim, ao que ela se propõe. Eu acho que hoje as pessoas acabam distorcendo muito o papel da glutamina e acabam trazendo muitas vezes até a glutamina para uma rotina ali, para todo santo dia, quando às vezes essa glutamina nem é necessária. Então, glutamina é um aminoácido que ele é condicionalmente essencial, ou seja, ele é produzido pelo nosso corpo, mas em algumas situações específicas, o que a gente consegue produzir não consegue suprir a demanda que o nosso corpo precisa. E quais situações seriam essas? Seriam situações onde você está falando ali de um estresse grande que o seu corpo está sendo submetido. O caso clássico que a gente aprende até na faculdade, assim, sempre houve grandes queimados. Então, pessoas que tiveram um nível de queimadura, por exemplo, grande no corpo, elas precisam, beneficia demais, já está certo na literatura que beneficia a suplementação de glutamina. Pessoas, hoje no meu consultório, né, considerando que eu não pego pacientes grandes queimados aqui, hoje, para quem é que eu indico suplemento de glutamina no meu consultório? Pessoas que têm problemas reais de intestino, doença inflamatória intestinal. Aí, nesse caso, é vida antes e depois da glutamina também. Essas pessoas costumam ter uma melhora de sintomas muito grande com a glutamina. Ai, Paula, mas
uma pessoa saudável, por exemplo, que te não necessariamente, né? Uma pessoa que quer emagrecimento, que te busca no consultório, ou mesmo uma pessoa que quer ganhar massa magra, você passa glutamina para essas pessoas? Não, não passo. Sinceramente, a gente não tem lógica científica para se suplementar glutamina para essas pessoas, tá certo? Então é isso que eu digo, gente, não é toda e qualquer pessoa que vai se beneficiar do uso de glutamina. Tem aquela coisa assim, e vai fazer mal? Não, não vai fazer mal. Se você botar glutamina, a gente está nos alimentos que a gente come, tá na carne, tá no ovo, glutamina tá espalhado por aí. Então, assim, se eu adicionar 5 gramas de glutamina na forma de um suplemento, vai ter problema? Não vai ter problema, mas tampouco vai te trazer benefício. Então, para que você está usando esse suplemento? Para que você está investindo dinheiro nisso? Porque é um investimento, né? Então, eu particularmente uso glutamina de maneira muito pontual e aqui no meu consultório eu uso especialmente nas pessoas que têm doença inflamatória intestinal. Doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tem síndrome do intestino irritável, por exemplo, está numa fase aguda, uso glutamina, geralmente as pessoas sentem um benefício muito grande, mas não tem nada disso, e vou tomar glutamina, ou então vou tomar glutamina pós-treino, não tem estudos mostrando melhora de síntese, melhora de hipertrofia muscular por suplementação de glutamina, não tem, então eu particularmente não utilizo. Ômega 3. Vamos falar sobre ômega 3 rapidinho. Vitaminas que me perguntaram, né? Gente, vitaminas, eu vi até que a Eriquita falou até de uma marca específica aí, de um polivitamínico. Falando dos polivitamínicos de maneira geral, eu diria que hoje a gente já tem no mercado polivitamínicos que tem os minerais quelados, ou seja, os minerais ligados a aminoácidos. Isso aumenta a chance deles de fato serem absorvidos, porque o problema às vezes dos polivitamínicos é que eles querem fazer de A a Z, eles querem ter tudo, e a gente sabe que biodisponibilidade de nutrientes é algo extremamente complexo, então tem nutriente brigando com nutriente pelo mesmo sítio de absorção, então vai absorver um, vai acabar não absorvendo o outro, e a gente sabe que os minerais, quando eles estão na forma de sal e não na forma quelada, ou seja, quando eu prescrevo, por exemplo, um magnésio para o meu paciente, quando eu tenho que dar orientação assim, eu falo assim, vai na farmácia e compra um cloreto de magnésio. Mas quando eu posso prescrever para o meu paciente em consultório, eu geralmente vou prescrever magnésio quelado, porque eu sei que ele vai estar lá, a farmácia vai botar lá magnésio glicina, vai ligar um aminoácido e a chance do meu paciente realmente absorver esse magnésio é muito maior. Mas claro, pode ser o cloreto de magnésio, ou seja, o magnésio na forma de sal que eu compro na farmácia simplesmente, pode ser. A chance de você absorver ele, a biodisponibilidade dele é um pouco menor do que se o mineral tivesse quelado. Mas sim, você vai absorver. Costuma resolver o problema também, tá certo? Então, assim, tenta pegar uma marca no mercado que diga lá, a marca vai dizer no rótulo, em algum lugar, que os minerais são quelados, eles são ligados a aminoácidos, tá certo? Isso melhora o nível de absorção. Mas em alguns casos pontuais, sim, eu posso prescrever um polivitamínico bom desse, com minerais quelados, ou a depender, em alguns casos, eu vou preferir até prescrever alguns minerais e vitaminas específicos. E aí, quais são os que eu mais vejo deficiência nos exames e quais são os que eu mais valorizo pela função deles no nosso corpo, pela participação deles em praticamente todas as reações bioquímicas que envolvem não apenas emagrecimento, mas funcionamento da célula, metabolismo energético da nossa célula. Complexo B, magnésio e zinco. Olha, esses 3 são os meus queridinhos. Então, complexo B, ou seja, todos do complexo B, né? B6, B9, B12, todos. Zinco e magnésio são os que eu mais valorizo, especialmente complexo B e magnésio, por toda a funcionalidade que eles têm no nosso corpo, tá certo? Próximo, eu tô vendo que não vai dar para falar de todos não, eu vou falar mais um aqui, depois vou abrir para perguntas, tá bom? Próximo, vitamina D, gente, com certeza. Então assim, gente, vai tomar sol, tá, filho? Vai tomar sol, se der para tomar 15 minutos de sol, ótimo. Mas hoje, né, coronavírus, enfim, a gente está enclausurado, eu passo o dia inteiro no trabalho, lá dentro de uma caixa, não consigo ver o sol, beleza.
Essa é a realidade da maioria das pessoas, infelizmente, hoje, né? De não conseguir botar o pé para fora de casa ou do trabalho. Então, se eu não tomo sol, gente, aceite. Você vai fazer suplementação de vitamina D pro resto da vida. Só não vai fazer quando tiver de férias e for pra praia e se expor ao sol. Se não, tá enclausurado, vou ter que suplementar a vitamina D. E isso é super importante, gente, porque as pessoas simplesmente vivem enclausuradas, não suplementam e ficam com a vitamina D de 10, 14, 15. Pegam vitaminas D aqui direto muito, muito baixas. E a gente sabe, hoje já é fato, gente, o papel da vitamina D em tudo. Não é só a saúde óssea, não. É a sua imunidade, é a sua função cognitiva a longo prazo. É absolutamente tudo. Vitamina D é extremamente importante pra gente. Especialmente nesse período, né, que a gente fala tanto em imunidade. Vitamina D é importantíssimo para a imunidade. Óbvio que o melhor de tudo é você se expor ao sol. 10 a 15 minutos, já sim, já não, já resolve o caso. Geralmente já resolve. Mas se não, suplemente. Tem um monte de marcas de vitamina D no mercado. Seu nutricionista ou médico também pode fazer uma prescrição também, fazer uma manipulação de vitamina D. Eu costumo às vezes até manipular com vitamina A ou simplesmente peço para o meu paciente comprar mesmo alguma marca já industrializada na farmácia. Até me perguntaram uma vez, Paula, já vi muitos profissionais dizendo que é melhor, às vezes, até ao invés de tomar essas doses medicamentosas muito altas, uma vez por semana, que é melhor fracionar isso ao longo da semana. Olha, eu vou dizer que eu vejo resultado ali a nível de melhora de exames de sangue das duas formas, tá bom? Tanto a forma fracionada quanto a bomba lá no único dia da semana. Vejo o aumento da vitamina D de ambas as formas. Já testei as duas formas e vejo das duas maneiras. Então vai muito do paciente ali, do que ele prefere. Se ele prefere tomar todos os dias doses paulatinas ali, ou não, se ele prefere uma dose medicamentosa ali uma vez na semana, sem protetor solar. Boa, doutora Fernanda, bem lembrado. Se você quer ter esse benefício através do sol, as partes que você vai expor do corpo, às vezes protege o rosto, né, que é uma área mais sensível, mas braços, pernas, sem protetor solar, tá bom? Para que você consiga realmente fazer essa síntese de vitamina D, para que o raio ultravioleta entre em contato com a sua pele, que é isso que faz essa formação de vitamina D na nossa pele, beleza? Então sim, suplemente se você está enclausurado. Vou falar rapidamente de ômega 3. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma segunda live com suplementos que eu não consegui falar hoje? Fazemos, tá bom? Eu vou pedir o seguinte, que vocês lá no comentário, já vou pedir até, viu? Acabando aqui a live, que encerra daqui a pouco, daqui a 15 minutos, acabando a live, você vai me ver lá no feed, ó, com a plaquinha assim, ó. Comente aqui, aproveita, comenta o seu principal insight com a live, mas também já deixa lá, Paula, fale na próxima daquele suplemento. E aí eu já vou criando essa nova lista para uma segunda live sobre suplementos que funcionam ou que não funcionam. A próxima pode ser suplementos que não funcionam, tá bom? Deixe lá. Ômega 3, gente. Olha, ômega 3, por mais assim que pareça ser incrível, já tem estudos que levantam a pulga atrás da orelha da gente, se de fato esse troço melhora ou não melhora a saúde cardiovascular. Tem alguns estudos que têm deixado essa interrogaçãozinha. Mas o que eu diria é que, assim, acho que o maior volume de estudos ainda aponta para a suplementação de ômega 3 ser algo que beneficia as pessoas. Então, ômega 3 é uma gordura, gente, essencial. Ou seja, nosso corpo não produz, precisamos comer através dos alimentos. Se a gente não consegue comer através dos alimentos, que seja através do suplemento. Então, só deve suplementar ômega 3 quem não consegue ter na alimentação ômega 3. E quais são as fontes de ômega 3? Peixes gordos, sardinha, salmão, arenque. Ninguém ouviu falar de arenque. Sardinha e salmão são os principais. Atum também vai ter um pouquinho. Hoje até é muito comum as pessoas terem hábito de japonês. Então, no japonês você vai acabar comendo salmão, atum, etc. Ótimo. Para quem é vegano, linhaça. Lembrando que tem que triturar a linhaça. Salmão ou sardinha, comeu uma vez na semana, comeu 150 gramas uma vez na semana, acabou. Dose de ômega 3 para a semana inteira, tá maravilhoso. Então, eu acho que é legal isso. Pega um dia da semana, religiosamente, para comer um peixinho, de preferência gordo, porque o magro, ele vai ter ômega 3, mas ele tem muito pouca gordura, então não vai te dar uma dose alta de ômega 3. Então, se é para ser uma dose suficiente para a semana, escolhe um peixe gordo, que ele vai ter uma concentração já maior de ômega 3. Mas não gosta de peixe? Linhaça. Aí teria que ser todo dia, porque a quantidade que você vai comer já não é uma quantidade alta, tá certo? Então 1 a 2 colheres de farinha de linhaça no dia,
provavelmente resolve ali a quantidade de ômega 3 que tem que tomar, você teria que consumir diariamente, tá certo? Chia também é fonte de ômega 3. Linhaça, gente, a gente não é capaz de digerir aquele invólucro, aquela camada externa da linhaça. Então, para a gente ter ali acesso ao ômega 3, né, ao benefício que está ali dentro da linhaça, ao óleo que está ali dentro, é importante que a gente quebre esse invólucro, tá certo? Ó, probiótico, é verdade, ótimo. Gente, já sabem, né? Vai ter uma segunda live sobre suplementos. Pelo amor de Deus, deixem lá me lembrando de todos esses suplementos. Aqui eu coloquei o que eu consegui lembrar rapidamente antes da live. Mas então, se você é vegano e está interessado ou vegetariano, né, e está interessado no ômega 3 ali da linhaça, todo santo dia coloca um pouquinho de farinha de linhaça. De preferência, não compre a farinha pronta, não. Compre a linhaça, dê uma tostadinha, jogue no processador e faça um pouquinho de farinha para os próximos 3 dias. Acondiciona essa farinha num pote escuro. Por quê? Porque você está falando de um alimento que é rico em gordura, então pode ficar rançoso muito fácil, tá certo? Por isso que às vezes tem gente que reclama do sabor da farinha de linhaça. Provavelmente comprou uma farinha já pronta e essa farinha já tá meio que com a gordura oxidada mesmo, já fica com um paladar meio ruim. Então prefira você mesmo comprar a sua linhaça, pegar um punhado dela, dar uma tostadinha, joga no processador, quebra ali, guarda isso num potinho e come ali pelos próximos 3, 4 dias. Depois faz uma nova farinha triturando mais, faz de pouquinho em pouquinho, tá bom? E aí você vai ver que o sabor ele não é tão ruim, não é tão ruim. Beleza? Gente, faltam 10 minutinhos. Falar rapidamente sobre cafeína, então. Ó, vamos falar sobre probióticos que perguntaram aí? Perguntaram sobre coenzima Q10 também. Ai, tanta coisa, gente, é tanta pergunta. Ó, probióticos. Gosto, adoro suplementação de probióticos. Gosto mesmo. Não é a resolução para tudo, tá? Não é assim, a pessoa tá com tendência ruim, probiótico. Quase isso. Eu, particularmente, até passo bastante probiótico, especialmente se a pessoa me diz que tá com trânsito intestinal ruim. Mas eu acho, gente, que assim, cuidar das nossas bactérias intestinais, óbvio que a gente não tem probióticos, a gente não tem só flora bacteriana no intestino, não. A gente tem em várias partes do corpo. Mas realmente cuidar desses bichinhos, dessas bactérias que moram lá no nosso intestino é muito importante. Como é que a gente faz isso? Dando boa alimentação todo santo dia. Dando alimento para essas bactérias, que são o quê? São os pré-bióticos. São as fibras que estão espalhadas em vários alimentos. Não é um alimento específico, não. Tem que ser biomassa de banana verde, não. Todos os alimentos, eles têm ali, todos os alimentos vegetais, eles têm uma fibrazinha que geralmente vai ter essas características mais pré-bióticas. Então, tem uma alimentação com uma boa base de vegetais e você vai estar nutrindo bem a sua flora bacteriana. Evite os ultraprocessados, evite os aditivos químicos, evite isso que você vai estar protegendo a sua flora bacteriana. Mas em algum momento, Paula, tem lógica eu suplementar? A gente fala muito até depois de passar, por exemplo, por um protocolo de antibióticos, mas tem estudos que, até minha mãe outro dia, mami que está aí, mami, Paula, olha isso aqui. Aí era um estudo, eu acho, ou na verdade era uma matéria de uma revista que falava de estudos que mostravam que não necessariamente, que talvez não fosse benéfico não suplementar os probióticos após um protocolo de antibióticos. Então, assim, por mais que às vezes pareça lógico, observe como a gente tem que ir para a literatura e ver na prática mesmo, ver ali, após testado, o que é que as pessoas descobriram. Porque por mais que a lógica diga que, olha, deveria funcionar pela lógica, na prática, às vezes, isso não se confirma. E eu nem vou falar muito em relação a isso, por quê? Porque eu não fui buscar esses estudos, tá? Que tinham lá nessa matéria de jornal, então eu não sei se isso é verdade ou não. Eu, particularmente, ainda faz parte da minha conduta, depois que uma pessoa passa lá por um tratamento para H. pylori, para gastrite dela, eu gosto de entrar com probiótico, entro mesmo porque é um protocolo tão forte de antibiótico que eu acho empiricamente, e achar não é ciência, tá? O que eu tô falando aqui tá errado, na verdade. Se vê um professor que me condena por isso que eu tô falando, por quê? Porque na ciência não existe achar. Na ciência não existe assim, deve funcionar, a lógica é que funcione, então vamos fazer. Não. Ciência a gente tem que olhar lá, cadê? O estudo lá, duplo cego randomizado, placebo controlado, ensaio clínico disse que sim, então sim. Mas da minha cabeça dizer que sim, não, tá errado esse negócio, tá bom? Então até tenho que fazer uma investigação mais profunda para passar com mais detalhes para vocês. Mas, gente, probiótico costuma fazer muito bem as pessoas, tá certo? Então, mas preciso tomar sempre? Não precisa. Porque a ideia é que você, às vezes, em algum momento, sim, você tenha que repovoar
você tem que melhorar ali a qualidade dessas bactérias intestinais, mas a ideia é que você mantenha isso com uma boa alimentação. Então você não precisa todo santo dia estar tomando probiótico pro resto da vida. Não precisa. A ideia é que a gente faça um protocolo. Os meus protocolos geralmente costumam durar 12 semanas, é o que mostram alguns estudos de melhora ali pro trânsito intestinal, para reposição dessa flora. 12 semanas e acabou. E você vai manter depois isso com boa alimentação. Não vai dar tempo de falar de cafeína. Mentira, acho que dá. Vamos falar de cafeína rapidamente então? Tenho 2 minutos para falar de cafeína. Deixa eu ver se eu consigo o meu poder de síntese. Cafeína, gente, é tudo de bom. Claro que em exagero piora a ansiedade, piora a irritabilidade, pode piorar o seu sono. Depende se você é uma pessoa que é metabolizadora rápida ou lenta de cafeína. Então a gente tem esses polimorfismos genéticos que divide a população entre metabolizadores lentos ou rápidos de cafeína. E a depender de quem você seja, você pode sentir mais ou menos os efeitos da cafeína. A nível de performance esportiva, que é um pouco o que eu quero explorar aqui, melhora a performance esportiva? Sim, aparentemente sim. Só que qual é o grande problema? O grande problema é que a gente se adapta muito fácil aos efeitos da cafeína. Muito rápido. Então, até para um paciente meu, por exemplo, que vai correr uma prova. Ai, Paulo, vou correr uma prova e eu quero ter lá os benefícios da cafeína. Eu quero estar sentindo esse boom de energia que a cafeína pode me dar por essa liberação lá de neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina. Filho, espero que você não esteja habituado à cafeína, tá bom? Porque se você é o tipo de pessoa que toma sei lá quantos cafezinhos no dia e um monte de expresso no dia, meu amigo, você vai tomar essa cafeína em cápsula e não vai sentir nada. Nada. Por quê? Porque você está habituado. Seus receptores cerebrais estão inundados com cafeína. Então você não vai sentir nada. Então o que é que eu digo para essas pessoas? Faça um período aí de washout, de retirada da cafeína, que quem é apaixonado por café é muito difícil isso. Faz um período sem café e deixa para tomar essa cápsula ali na prova. Lembrando que na prova você não tem que testar nada de novo. Então a ideia é que você faça o quê? Bem antes, faça um período sem cafeína, pegue num treino, tome a cafeína, veja se sentiu. Opa, sentiu? Então beleza. Então aí você pode reproduzir isso na sua prova. Pega um outro momento ali, alguns dias antes da prova, fica sem café, fica sem nada, e no dia você usa a cafeína numa dose um pouquinho mais concentrada, e aí sim você pode sentir os benefícios de aumento de disposição, etc. Porque de fato a cafeína pode ajudar nisso sim. Todo mundo vê o benefício disso, quer tomar cafeína para ficar mais acordado e tal. Então sim, nesse sentido ajuda bastante. Ajuda no emagrecimento? Sinceramente, gente, assim, clinicamente de maneira significativa, não. Esses termogênicos, de maneira geral, não costumam ajudar de maneira significativa no emagrecimento. Então, o que eles podem fazer é melhorar a performance, se você não estiver habituado ao uso. Mas dizer que isso vai melhorar e muito a minha queima de gordura, não vai. Então, o que a gente sabe é que a cafeína ajuda um pouco no primeiro passo, mas a gente ainda tem esses efeitos de adaptação do corpo, mas ela pode ajudar no primeiro passo da quebra da gordura, mas uma queima de gordura a ponto disso fazer diferença no final do seu mês em termos de emagrecimento, não. Então, na boa, não busque em termogênico o efeito, né, um boom no seu emagrecimento, não, porque provavelmente não vai ajudar. Não vai ajudar. Gente, essas lives de terças e quintas às 8 horas da noite, elas não ficam salvas aqui no meu IGTV. Elas vão para onde? Para o meu canal do YouTube. Então se inscreve no meu canal do YouTube, pô, vai lá, ajuda aí, se inscreve, vai lá, busca Nutri Paula Mello e se inscreve no meu canal do YouTube, que aí tudo que você perdeu por aqui vai estar lá. Você sempre vai ser, ativa o sininho para você sempre ser avisado ali dos vídeos novos que chegam. E é isso aí, tamo junto e eu vou ter que parar por aqui. Ó, não esquece não, vou botar agora, 2 minutos, daqui a 2 minutinhos, lá no meu feed vai estar a plaquinha do comente aqui o seu principal insight, sacada que você teve com essa live. Comenta e aproveita, deixa logo depois do seu insight, deixa lá quais suplementos você gostaria que eu falasse numa próxima live, porque eu já vou fazer uma listinha e fazer uma live só com esses suplementos que a galera pedir, tá bom? Muitíssimo obrigada, gente, por estarem aqui sempre comigo. De verdade, a gente teve uma ótima audiência aqui hoje. Valeu mesmo. E comentem lá, não se esqueçam. Se inscrevam no canal Emagreça com a Nutri. Em breve já tem aí Semana Emagreça com a Nutri, tá bom? Que é uma semana que antecede aí as inscrições para o programa Comer e Treinar, que é
um programa maravilhoso que eu tenho vários alunos aqui, por sinal, e vários alunos muito bem-sucedidos no emagrecimento, então ainda vou falar muito do Comer e Treinar, mas a gente se vê na semana gratuita, cheia de conhecimento, que é a Semana Emagreça com a Nutri, vai ser na última semana de setembro, então não percam, tá bom? Lives todos os dias aqui, às terças e quintas, 8 horas da noite, tem um encontro marcado com vocês. Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês e até terça-feira que vem, tá bom? Com mais uma live às 8 horas. Um beijo e boa noite. Comenta lá no feed, comenta lá. Tchau, tchau, gente!